Blasfêmia contra o Espírito Santo. Acho que esse vai ser o título do vídeo. Blasfêmia, : o pecado imperdoável. O que é e o que não é. Enfim, só ignora a cor da roupa, porque, enfim, não significa nada. Foi só a primeira roupa que eu peguei. Enfim, não observo a cor. Tem gente que tenta achar significado em tudo, mas nas coisas que realmente importam, elas não querem entender, né, o seu significado. Vamos lá. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem aquele famoso texto onde Cristo fala claramente que esse é o pecado sem perdão. Aí muitas pessoas acham que só existe aquele tipo de blasfêmia. E qual foi o tipo de blasfêmia que aqueles homens cometeram? Atribuir a obra de Cristo, expulsar demônios em nome do diabo. Atribuir uma obra de Deus, atribuir ao diabo algo que Deus estava fazendo. Naquele caso, expulsar demônios ou algo do tipo. A gente acha que essa é a única blasfêmia que existe, mas eu não acredito nisso. Se nós formos olhar de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que essas ações se repetem. E não é só naquele caso que a pessoa pode cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, primeiramente, vamos admitir que esse não é um assunto fácil. Provavelmente você não vai ter a resposta final nesse vídeo. Provavelmente você não vai chegar ao final dessa questão e vai esgotar ela completamente. Você vai ter que estudar mais. Talvez você vai ter que comprar 1, 2, 10 livros de soteriologia, doutrina da salvação, para chegar nessa questão e realmente entendê-la com profundidade. Mas eu gostaria de te ajudar a você começar a pensar nesse assunto e talvez, depois de muito estudo, muita leitura, você esgote esse tema, chegue a pensar em todas as possibilidades e realmente descubra com clareza o que é a tal blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas vamos lá. Blasfêmia contra o Espírito Santo seria um ponto final na jornada de alguém. E ela pode ser praticada tanto por pessoas que estão no discipulado, no caso dos discípulos, que estavam caminhando para serem salvos, foi o que aconteceu com Judas, tanto quanto aqueles que não fazem parte do povo de Deus, no caso daqueles que Jesus Cristo disse que eles cometeram a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, a primeira coisa que você deve entender é que todos aqueles que foram predestinados ao inferno, que não tenham seus nomes no livro da vida, que antes da fundação do mundo Deus já os escolheu, os separou e decretou para o inferno eterno. Essas pessoas são as que podem cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo. E geralmente, quando a pessoa comete esse pecado, ela morre logo em seguida. A gente pode olhar, por exemplo, no Antigo Testamento, em Levítico 10, quando Nadab e Abiú oferece fogo estranho na presença de Deus, eles são fulminados. A gente pode dizer que ali eles cometeram uma blasfêmia contra o Espírito Santo. A gente pode olhar também em vários outros momentos onde parece que a ira de Deus se acende e pessoas são mortas. A gente pode concluir também que ali, naquele momento, as pessoas também cometeram uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Como em Atos 5, quando Ananias e Safira tentam se exaltar diante da igreja ali que estava começando, querendo, quem sabe, conseguir fama, honra, isso irritou profundamente o Espírito Santo. Então você tem que entender que blasfêmia contra o Espírito Santo geralmente é algo cometido no contexto de igreja, dentro da igreja, ou envolvendo a palavra de Deus, ou envolvendo algo que é muito caro, algo que é muito precioso para Deus. A sua noiva, a igreja, a liturgia, o culto, a adoração, no caso de Nadab e Abiú, o incenso. No caso de
Ananias e Safira as ofertas, as contribuições. Então essas coisas, para Deus, para o Espírito Santo, a gente vê tanto em Levítico 10 quanto em Atos 5, são coisas preciosíssimas, santíssimas para Deus. E as pessoas que praticam isso, elas chamam para si juízos. E às vezes esses juízos são definitivos. A pessoa simplesmente morre. Mas também é possível concluir que algumas pessoas que cometem a blasfêmia contra o Espírito Santo, lembra que eu falei que só comete a blasfêmia contra o Espírito Santo aqueles que já nunca seriam salvos mesmo. Já nasceram em pecado e passaram a vida inteira pecando e depois morreriam, iriam para o juízo final e depois para o inferno. Mas essas pessoas cometeram blasfêmia contra o Espírito Santo e receberam um juízo iminente e sem aviso. Mas também é possível uma pessoa cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo e receber juízos lentos, onde a pessoa vai sofrer a vida inteira aqui na Terra até a morte e depois ir para o inferno. Quando a gente olha, por exemplo, para Deuteronômio 28, e antes de ler esse texto, gostaria de lembrar também alguns juízos do Antigo Testamento. Por exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra. Por que a destruição de Sodoma e Gomorra foi tão repentina e imediata? Eu acredito que Deus esperou o cálice da sua ira encher. E como esse cálice encheu? Quando Deus foi, através dos anjos, ver de perto o que estava acontecendo ali em Sodoma e Gomorra, logo após a oração de Abraão. Eu acredito que a oração de Abraão foi necessária para que a ira de Deus se acendesse ainda mais. A ira de Deus crescesse a níveis de aniquilar tudo e todos ali. Você percebe que, se você for ler bem devagarzinho o que acontece depois que Abraão faz aquela oração, lembra que ele se humilha? Mas ainda que eu sou pó e cinzas, ele se humilha. Se houver um justo, etc., se houver 40, 50, etc., intercedendo por Ló e a sua família que estava lá em Sodoma e Gomorra. E a gente pode concluir também que a blasfêmia contra o Espírito Santo, geralmente ela acontece quando alguém despreza a misericórdia em níveis grandiosos. É como se fosse aquela história da mãe que passou a noite inteira orando pelo filho, etc. Aí o filho chega bêbado com um monte de mulheres e amigos. E a mãe fala, meu filho, vai para a igreja, aceita Jesus, sai dessa vida. Começa a chorar. Aí o filho xinga a mãe e fala, não quero saber dessas coisas não. Aí a mãe fala, vai com Deus, meu filho. Aí ele fala, Deus não tem espaço no meu carro. O carro tá cheio de mulher, bebida e cerveja. Se Deus quiser, ele vai e pode ficar no porta-mala. Sabe aquela história que muitos contam? Aí houve um acidente, o carro capotou, todos morreram e tinha uma caixa de ovos no porta-mala. Quando eles abriram o porta-mala, a caixa de ovos estava intacta, porque a mãe disse para Deus ir com o filho, e o filho disse, se Deus quiser, ele pode ir no porta-mala. Tudo que estava no porta-mala não sofreu nenhum arranhão. Então eu acredito que, assim como Sodoma e Gomorra, eu acredito que a oração de Abraão fez com que a ira de Deus se levantasse em níveis absurdos e extremos. Então, geralmente a blasfêmia contra o Espírito Santo acontece quando alguém toca em coisas preciosas, em coisas muito santas e que para Deus são assim muito importantes. Lembra quando Jesus Cristo disse: ai daquele que fizer tropeçar um pequenino, porque melhor seria amarrar uma corda ao pescoço e se lançado no mar. Em outras palavras, Jesus estava falando que melhor seria se a pessoa morresse ou nunca ter nascido do que fazer uma criança pecar. Jesus várias vezes falava coisas que davam a entender que ele amava muito as crianças e protegia as crianças. E até nos dias de hoje, quando alguém, um adulto, faz algo muito horrível com a criança, geralmente o juízo é imediato, né? A punição de Deus em sua soberania vem de
todos os lados, e essa pessoa morre. E é o que nós vemos em Sodoma e Gomorra. Deus foi ver, através dos anjos, o que estava acontecendo naquele lugar. Ele chega e, olha só, o povo de Sodoma e Gomorra tentou abusar sexualmente dos anjos. Ló oferece suas 2 filhas virgens. Eles não aceitam. E o relato bíblico, se você for ler com calma, você vai ver que desde o moço até o velho cercou a casa de Ló. Ou seja, é possível você, olhando os originais, estudando, que era comum ali todos daquela cidade praticarem sexo, possivelmente até crianças, jovens, eram entregues à prostituição e ao pecado. E eles queriam abusar também dos anjos. E aí, se você for ler o relato de Sodoma e Gomorra, ou se você digitar na internet Sodoma e Gomorra, você vai ler a história do que está na Bíblia. Então, eu acredito que os juízos de Deus, eles acontecem tanto de maneira imediata, quanto juízos lentos. No caso do Novo Testamento, onde pessoas ficaram cegas, ou então pessoas que Paulo disse, eu entreguei a Satanás, em outras palavras, eu expulsei da igreja, também é uma forma de evidenciar que essas pessoas cometeram uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós vemos também o apóstolo do amor dizendo que há pecados que eu quero que vocês não orem, que são pecados para a morte. Se você for estudar toda a carta, você vai descobrir que o pecado para a morte, ou a blasfêmia contra o Espírito Santo, é você negar que Cristo se encarnou, ou você aceitar as heresias, como era comum naquela época, as pessoas falando que Jesus Cristo era um espírito. Os apóstolos receberam uma visão, porque para eles a encarnação e a morte de Cristo na cruz era algo para o judeu, algo inaceitável. Então, para tentar misturar um pouco de judaísmo com cristianismo e rejeitando os mistérios da graça e do evangelho de Cristo, eles ensinavam essa mentira de que Cristo não se fez carne, de que Cristo era um espírito e que Jesus nunca morreu amaldiçoado na cruz, ensinando uma mensagem da cruz falsa. Então, para o apóstolo, ele dizia que tanto aqueles que queriam roubar a primazia dos apóstolos para ensinar ensinos diferentes e arrumar discípulos para eles mesmos, tanto essas pessoas que tentavam criar um novo cristianismo e não queriam se submeter aos apóstolos, quanto aqueles que não criam na encarnação e que Jesus Cristo era totalmente homem, totalmente Deus. Não era para orar por essas pessoas porque eles cometeram o pecado que não tem perdão. Por isso ele dizia, não ore por essas pessoas, porque há pecados que é para a morte. E qual é esse pecado? Não crer em tudo que está no Evangelho. Não crer no ensino dos apóstolos. Esse é o pecado sem perdão. Essa é também uma nova forma de blasfêmia contra o Espírito Santo. Então você começa a perceber que desde Gênesis a Apocalipse, a blasfêmia contra o Espírito Santo vem se repetindo de formas diferentes, mas é sempre associado a algo importante, algo sagrado, algo precioso para Deus. E quando essas pessoas tocam nisso que é precioso, o juízo vem de maneira repentina e imediata. Geralmente a pessoa cometeu a blasfêmia, ela já morre logo em seguida. Mas também existem juízos lentos, como eu citei aqui o caso de pessoas que Paulo falou, eu entreguei a Satanás, eu expulsei da igreja. Ou nos casos de João, onde ele fala, não ore por essas pessoas, porque há pecados que é para a morte. Por isso a pregação do evangelho é tão decisiva. Todas as vezes que você vê uma pessoa muito culta, muito inteligente, pregando o evangelho, falando de Jesus, chamando as pessoas ao arrependimento, se ele for um servo de Deus, que tem o Espírito Santo habitando dentro dele, você deve tomar cuidado. Mesmo que ele ensine algo que não esteja 100% correto, mesmo que ele não ensine algo que não esteja academicamente perfeito, você deve temer a Deus, porque se o Espírito Santo habita nele, ele está chamando as pessoas ao arrependimento. Ele está abrindo as portas do céu para as pessoas.
E todos aqueles que estão ouvindo a sua voz e que rejeitarem o chamado de Deus, eles podem receber tanto juízos quanto o perdão e a vida eterna. Por isso é tão importante a pregação do Evangelho. Seja em praças, seja em escolas, seja em igrejas, seja onde for. Por isso é tão importante quando um pai e uma mãe está chamando um filho ao arrependimento. Lembra? Se Deus quiser, ele vá no porta-mala. O acidente aconteceu, o porta-mala ficou intacto. Então, as pessoas devem temer a Deus, porque todas as vezes que um cristão verdadeiro prega o Evangelho, algo sobrenatural e eterno está acontecendo. E, infelizmente, muitas pessoas nem param para pensar nisso. Então existe sim a blasfêmia contra o Espírito Santo envolvendo negar doutrinas. Não é só atribuir as obras de Deus a Satanás. Então é necessário você temer a Deus. E até quando for criticar uma manifestação sobrenatural, você deveria criticar ela sem zombaria, porque a zombaria, o escárnio, ela não serve para nada na maioria das vezes. Pode fazer ainda cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você pode questionar qualquer manifestação espiritual. Você pode até recomendar que as pessoas se afastem de uma igreja ou de um ensino, etc., sem zombar, sem fazer piada, porque isso não acrescenta nada e não edifica em nada. Em Deuteronômio 28, nós vemos vários juízos, e esses juízos podem acontecer nos dias de hoje para todos aqueles que cometem blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu vou ler o texto e depois vou continuar comentando. Ou enquanto eu leio, eu comento, eu paro, etc. Deuteronômio 28. O castigo por desobediência. Só lembrando que essas coisas podem acontecer com pessoas e elas cometeram a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas elas não vão morrer. Elas vão continuar aqui na terra sem receber juízos semelhantes ao de Nadab e Abiú em Levítico 10 e ao de Ananias e Safira em Atos capítulo 5. Vamos lá. Palavra de Deus, Deuteronômio 28, versículo 15 em diante. Será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições. Então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Quais são essas? Maldito será tu na cidade, e maldito será no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Ou seja, maldições em relação ao plantio, a colheita. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Uma maldição em relação a não poder ter filhos, ou se ter filhos, tê-los deficientes ou com doenças, etc. E também a maldição sobre os teus animais, ou seja, tanto os teus filhos quanto os seus animais receberão maldição. Maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres. Uma maldição para quando você mudar de endereço ou for embora. O Senhor mandará sobre ti maldição, a turbação, a perdição em tudo em que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído, e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me deixaste. Só lembrando que esse castigo por desobediência ele está profundamente conectado aos 10 mandamentos que Cristo repete no Novo Testamento. Só lembrando também que Cristo citou textos do Deuteronômio.
O Senhor te fará pegar a pestilência até que consuma da terra a que passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísiga, com a febre, com a quentura, com ardor e com a secura e com a destruição de sementeiras e com ferrugem. Te perseguirão até que pereças. Maldição sobre o corpo e sobre as suas árvores e plantas. E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor por chuva da tua terra te dará pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti até que pereças. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Derrotas em guerras, derrotas militares. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. E o teu cadáver será por comida a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com hemorroidas e com sarna e com coceira, de que não possa curar-te. O Senhor te ferirá com loucura e com cegueira e com pasmo no coração. E apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridade. Não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias. Não haverá quem te salve. Desposar-te-ás com a mulher, porém outro dormirá com ela. Edificará uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não logrará o seu fruto. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, não haverá quem te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, os teus olhos o verão, e após deles desfalecerão todo dia, porém não haverá poder na tua mão. O fruto da tua terra e do teu trabalho comerá um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e ficará aterrado pelo que verás com os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, de que não possas sarar, desde a planta do teu pé até o alto da cabeça. O Senhor te levará a ti e a teu rei, que tiver exposto sobre ti a um agente que não conheceste, nem tu nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, ao pau e à pedra, e serás por pasmo, por ditado, por fábula, entre todos os povos a que o Senhor te levará. Lançarás muita semente no campo, porém comerás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás o vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro, serão escravos. Todo o teu arvoredo, o teu fruto da tua terra consumirá a lagarta. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti, e tu muito baixo descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele, e ele será por cabeça e tu por cauda. E todas essas maldições virão sobre ti e perseguirão, te alcançarão até que sejas destruído, porque não haveras dado ouvido à voz do Senhor, teu Deus, para guardar os teus mandamentos e os estatutos que te tenho ordenado. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua semente para sempre.
porque não haveras servido ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração. Pela abundância de tudo, assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia. Nação cuja língua não entenderás. Nação feroz de rosto, que não atentará para o rosto do velho, nem se apiedará do jovem. E comerá fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixará grão, mosto, nem azeite, criação de vacas, nem rebanho das tuas ovelhas, até que te tenha consumido. E te angustiará em todas as tuas portas, até que venha a cair os teus altos e fortes muros, em que confiavas em toda a tua terra, e te angustiará, até que em todas as tuas portas, em toda a tua terra, que te tem dado o Senhor teu Deus. Comerás o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos, de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Quanto ao homem mais mimoso e muito delicado entre ti, o seu olho será maligno contra o seu irmão, e contra a mulher do seu regaço, e contra os demais de seus filhos que ainda lhe ficarem, de sorte que não dará a nenhum deles carne de seus filhos, que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto no cerco e no aperto, com que os inimigos te apertará em todas as tuas portas. Quanto à mulher mais mimosa e delicada entre ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem de seu regaço, e contra seu filho e contra a sua filha. E isto por causa de suas páreas, que saírem dentre os seus pés, e por causa de seus filhos que tiver, que os comerás, às escondidas de falta de tudo, no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras dessa lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, Senhor teu Deus, então o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas, e as pragas da tua semente, grandes e duradouras pragas, e enfermidades más e duradouras. E fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tiveste temor, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade, toda praga, que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído, e ficareis poucos homens, em lugar de haver descido como as estrelas dos céus em multidão. Porquanto não destes ouvido à voz do Senhor teu Deus. E será que assim, como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos o bem, e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos, e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra a qual tu passas a possuir. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. E ali servirá outros deuses que não conhecestes, nem tu nem teus pais, ao pau e à pedra. E nem ainda entre as mesmas gentes descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porque o Senhor ali te dará coração tremente e desfalecido dos olhos e desmaio da alma. E a tua vida como suspensa estará diante de ti, estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás, quem me dera vir a noite, e à tarde dirá, quem me dera vir amanhã. Pelo pasto de teu coração com que pasmarás, pelo pasmo de teu coração com que pasmarás, e pelo que verás aos teus olhos, o Senhor te fará voltar ao Egito em navios,
pelo caminho de que tenho dito, nunca jamais o verás. E ali sereis vendidos por escravos e por escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Algumas possíveis interpretações desse texto. Primeiro, a interpretação dos falsos profetas, falsos mestres e bodes que olham para qualquer texto e veem uma oportunidade de lucrar, fazer dinheiro. O que esse texto não quer dizer é que se você não der dízimo e oferta, não der dinheiro para um falso profeta, todas essas maldições vão cair sobre a sua vida. Esse texto não quer dizer isso. Esse texto não quer dizer também que se você não orar, não ler a Bíblia, não se arrepender dos seus pecados, nada disso aqui pode acontecer com você. Também não quer dizer. Esse texto não quer dizer que todas essas maldições ao mesmo tempo, no mesmo dia, vão acontecer com todas as pessoas que não temem a Deus. Também não quer dizer isso. Mas esse texto também não quer dizer que nenhuma específica, uma pequena maldição dessas aqui, que todas elas são muito dolorosas, não podem acontecer com quem odeia o Senhor, rejeita a sua palavra, ama o pecado, brinca com as coisas santas, zomba do Evangelho. Talvez um versículo desse daqui, apenas um, será o cálice da ira do Senhor que será derramado sobre a sua vida. Podem parecer inofensivas essas maldições, mas são todas dolorosas. Imagina você se tornar noivo de uma moça, ou você desejar se casar com alguém, ela se casar com outro. Imagina você abrir uma empresa e ela quebrar e você ficar sem dinheiro e você ter que pedir dinheiro emprestado para alguém de outra nação. Quem sabe para um chinês, quem sabe para um russo, quem sabe para uma pessoa de outro país que vai mandar em você. Ele vai vir de longe e vai começar do zero no seu país. E tudo vai dar certo para ele. Ele vai prosperar, ele vai enriquecer. Ele vai te emprestar. E você não vai ter nada. Talvez uma das coisas mais humilhantes na vida não é a morte, não é derrota militar, você enfrentar um exército e perder e morrer. Talvez sejam as humilhações lentas, que é a humilhação pior do que ser escravo dentro do seu próprio país. Que é juízo de Deus pior do que vir alguém de outro país, entrar na sua terra, falando uma língua diferente, aprender o seu idioma, e tudo dá certo na vida dele. Ele ser um grande empresário, ser um grande investidor, um grande empreendedor, tudo que ele fizer der certo e tudo que você fizer der errado. Ele mora na mesma cidade, ele nunca foi roubado. Você mora na mesma cidade, você é roubado todos os dias. Eu acredito que Deuteronômio 28, do versículo 15 até o versículo 68, são juízos de Deus para a nação imoral, rebelde. Funk, pornografia, masturbação, pessoas que odeiam ter filhos, sabe? Pastores que acham engraçado a sua filha que ele cuidou desde pequenininha, aquele bebezinho lá, casar com um homem e ficar fazendo sexo oral, engolindo esperma na face, esperma na garganta. Ele acha engraçado isso. Acha que Jesus faria isso. Imagina, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus perfeito, santo, fazendo isso com a mulher. Ou então, relações sexuais para não ter filhos, etc. E pregam isso dos púlpitos e acham isso engraçado. Ainda falam que não tem ódio no coração, né? Muito santo, muito puro. Aí as consequências vêm, não é? Existem nações onde homens têm 10, 17, 15 filhos. Estão enchendo a Europa. Militarmente, eles vão conquistar a Europa sem dar um tiro, sem iniciar uma guerra, simplesmente tendo filhos. E a nação do Deus de Abraão e Jacó, que deveria ser a nação do amor, não é? A nação da graça, a nação do único e verdadeiro Deus, odeia filhos, odeia natalidade, nem ensina sobre isso e adotou todos os padrões sexuais
dos ímpios e imorais. Realmente, muitos desses juízos aqui estão ligados à pornografia, não é? Estão ligados à imoralidade sexual, como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Porque se você observar a tísica, febre, quentura, ardor, secura, são características de muitas das doenças sexualmente transmissíveis. É como se fosse uma pele leprosa ou uma pele podre que sai pus, fede, feridas que perto de genitais ou partes sensíveis do corpo onde deveria ser usada, como a boca, para louvar a Deus, comer comidas saborosas, cantar, por causa da devassidão sexual e da falta de ensino. Muitas pessoas têm contato com fezes e quando as fezes entram em contato com as feridas, acontece infecções. E por causa que talvez algumas pessoas já tiveram essa experiência em relação à comida, né? A pessoa vai comer, ela coloca no prato muita comida e depois não consegue comer. Assim também é muitas das vezes o desejo sexual, né? A pessoa quer tanto sentir um prazer que muitos homens acabam machucando a boca de muitas mulheres, né? E a sua urina e a sua falta de higienização, o seu suor, etc., acaba passando doenças para a boca da mulher. Alguns transmitem AIDS, gonorreia, herpes, etc. Outros estão tão desesperados para conseguir um novo prazer por causa das muitas horas vendo pornografia, etc., que na hora da relação sexual acaba ferindo o ânus da sua esposa, a vagina, etc. Simplesmente vingança, prazer, egoísmo. Sem pensar em ter filhos. Sem pensar em construir uma família, deixar um legado, etc. Simplesmente egoísmo, 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 egoísmo. Ignora a Santíssima Trindade, ignora Deus Pai, que lhe dá o fôlego de vida, lhe deixa viver, ignora Deus Filho, suas palavras e sua pessoa, ignora o Espírito Santo. Certamente a pornografia tem contribuído e muito para que esse juízo aqui aconteça. Versículo 30 de Deuteronômio 28. Desposar-te-ás com a mulher, porém outro dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás ali. Plantarás uma vinha, porém outro logrará teu fruto. Quantos divórcios aconteceram por causa da pornografia? Muitos homens viciados em masturbação e pornografia se casaram e, por não sentir prazer durante o sexo, porque a sua mão exerceu mais pressão durante muito tempo sobre o seu genital, que quando ele fez sexo com a mulher ele não sentiu nada. E alguns adquiriram ejaculação precoce e vários outros problemas. Ou a mulher também viciada em se tocar durante 5 anos, 10 anos, todos os dias tendo orgasmo 2, 3 vezes. Aí casa, passa uma semana, um mês, não sente nada, não sente alegria, sente, na maioria das vezes, um vazio muito grande. Como se fosse uma montanha russa de expectativas, né? A pessoa sobe lá em cima, casa e cai. Aí vem a rotina, o dia a dia e a depressão profunda. Tem a famosa também depressão pós-parto, depressão pós-casamento, depressão pós-nascimento dos filhos, etc. Tudo isso também nos ensina algumas coisas do que não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem pessoas que dizem,
Ah, divorciei, então isso foi um juízo de Deus em relação a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não. Às vezes existem juízos em menor grau que são a misericórdia de Deus. Porque um divórcio pode ser também algo muito doloroso, algo muito difícil. Os filhos sofrem, a família sofre. Tem crianças que sentem tanta dor no coração, tanta tristeza, que começam a quebrar coisas, destruir coisas. Algo causa muita revolta. Mas às vezes isso pode ser uma graça e uma misericórdia de Deus para te fazer orar, para te fazer procurar uma igreja, para te fazer ler a Bíblia, para te fazer perceber que o céu não é aqui na terra. Quando nós observamos todas as pessoas que foram disciplinadas no Novo Testamento, aqueles que o apóstolo Paulo fala, eu entreguei a Satanás para aprender a não blasfemar, lembra? Ou aqueles que o apóstolo João fala, por esses nem ore, porque há pecados que é para a morte. Talvez muitos ao ouvirem isso, estavam com um pezinho bem próximo desses falsos mestres, desses falsos profetas. Mas por causa da correção do apóstolo, por causa do ensino, ele pensou, não, eu não vou seguir esse caminho. Às vezes, perder um emprego, ter uma derrota militar, receber uma doença, divórcio. Às vezes a pessoa que você queria muito se casar, se casa com outro. Isso é algo ruim, pode ser um juízo de Deus. Mas às vezes isso é uma bênção. É Deus te livrando de muitas dores. É Deus te livrando de muitos juízos. Às vezes as pessoas deveriam agradecer a Deus quando alguma coisa dessas do Deuteronômio 28 acontecer. É claro que quando você vai chegando no final tem algumas coisas muito horríveis, como é a imagem que aconteceu no ano 70. Lembra que Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os profetas. Quando Jesus caminhava até o Gólgota e a multidão chorava, Jesus olhou para aquelas mulheres e dizia, chore por vós e por vossos filhos. Jesus estava, quem sabe, ensinando, olha, vai chegar um momento onde essa cidade aqui vai ser cercada e não vai sobrar nada. E o que está escrito em Deuteronômio 28 é a imagem de um grande exército cercando uma cidade e ninguém entra, ninguém sai. E as pessoas ficam com tanta fome que até a mulher mais delicada, o homem mais delicado, aquela mulher que nunca pisou na terra de tão rica ou pomposa que era, ela vai comer a carne dos seus filhos de tamanha fome e desespero que ela vai ficar. E foi o que aconteceu no ano 70, não é? Alguns historiadores dizem que a mulher do sacerdote, ou seja, aquela que vivia no maior luxo, que tinha mais recursos, estava revirando as latas do lixo depois do cerco que foi feito. Que Deus nos livre desses juízos de Deuteronômio 28. Mas se for necessário para salvar alguém, que eles venham, porque esses juízos podem ser um ato da graça de Deus, da misericórdia de Deus, para salvar alguém. Ou para despertar alguém para essa realidade que ele está caminhando, que pode ser a blasfêmia definitiva e final contra o Espírito Santo. Que nós, através dessa reflexão, para quem ficou até aqui, possamos meditar sobre a severidade dos presentes que Deus dá. Qual pai ficaria feliz de dar um brinquedo para o seu filho e você chega no final do dia e ele está todo destruído? Qual pai ficaria feliz em dizer eu te amo para seu filho e o seu filho dá uma bofetada na sua face? Pô! Quanto mais doce é a graça, quanto mais sublime é o amor de Deus. Quanto mais bela e humilde é a demonstração do amor de Deus, mais temor nós deveríamos ter por rejeitar tal graça, tal misericórdia, tal presente glorioso. Porque, segundo as Escrituras, Deus costuma ser muito severo com aqueles que lhe abandonam, lhe rejeitam. Então fica aqui essa reflexão para que
Você não brinque com as coisas santas. Porque existe aquele texto famoso de Esdras, que fala assim: a mão bondosa do Senhor é sobre todos aqueles que o buscam para o seu bem, mas o seu poder e a sua ira é contra todos aqueles que o abandonam ou rejeitam. Então tema ao Senhor. E eu vou dizer também algumas coisas que também não são boas respostas para entender o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. É como muitos pastores falarem assim: se você está preocupado, se você está aflito, pensando, será que eu cometi a blasfêmia contra o Espírito Santo? A resposta que muitos pastores dão é essa: fique tranquilo, se você está preocupado, você ainda não cometeu. Eu acredito que essa é uma análise simplória e falsa. É possível o homem não regenerado, que não nasceu de novo, que não é salvo, ficar aflito, ficar preocupado. Isso é normal, isso é um sentimento humano. Pessoas que têm medo de serem punidas depois de fazerem algo errado, ficam aflitas, ficam com medo, ficam preocupadas. Mas isso ainda não é um agir do Espírito. Não é prova de que alguém é salvo, não é prova de que o Espírito Santo está agindo na vida de alguém. E nem significa também que ela cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo. Como eu acabei de dizer aqui, geralmente quando alguém comete a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela já morre rapidamente. Ou então ela caminha para um caminho de imoralidade e perseguição à igreja e ódio às coisas religiosas. Esse é geralmente o caminho comum. A pessoa não comete a blasfêmia e para. Ela comete a blasfêmia e continua, continua, continua. Não é só uma palavra, não é só um palavrão que é a blasfêmia em si. É possível alguém xingar Deus, ofender Deus. No caso do apóstolo Paulo, se nós formos criar essa regra, essa definição pobre e simplista do que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, o apóstolo Paulo não poderia ser salvo então, porque ele perseguia o povo de Deus. Ele esbofeteava, como no seu próprio relato, eu esbofeteava os santos até fazê-los blasfemar e eu arrastava até as prisões. Então o apóstolo Paulo cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo? Não. Porque o único texto, se a gente for pegar aquele único texto onde Jesus fala que esse é o pecado que não tem perdão, etc., que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, se a gente for criar uma regra, uma definição do que é blasfêmia contra o Espírito Santo, pegando esse único texto, a gente vai criar uma heresia, vai criar um ensino que pode levar muitas pessoas a ficarem desesperadas sem motivo. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo não é falar palavrão envolvendo as coisas de Deus, não é xingar Deus, não é apenas atribuir um ato religioso ao diabo. Não é só isso. O que Jesus estava dizendo também, se a gente for observar o contexto ali, é que aqueles homens, aqueles específicos, aquelas pessoas ali presentes diante de Cristo, haviam cometido a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o aviso para todos aqueles que fossem ler o relato no Evangelho é que seguir esse caminho, como nós chegamos lá em Mateus 23, que seria o ponto final. A minha casa ficará deserta, enfim. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Na cadeira de Moisés está sentado, Mateus 23, aquele grande discurso, sepulcros caiados, etc. O que Jesus está me ensinando é o seguinte: a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não é um ato isolado que acontece uma só vez. É um estilo de vida religioso, hipócrita, de uma vida que continuamente zomba de Deus e rejeita as coisas de Deus. E a cada dia vai intensificando esse ódio a Deus. Geralmente, essas pessoas que cometem a blasfêmia contra o Espírito Santo, elas odeiam aprender, odeiam ouvir. E querem continuar no mesmo estilo de vida, sem crescer em graça, crescer em arrependimento. Uma das marcas da reforma protestante é uma igreja reformada, ela está sempre se reformando. Uma das marcas do verdadeiro arrependimento
e de um cristão verdadeiro é um cristão que sempre quer aprender mais. Quando a pessoa se isola dentro de um grupo de ideias, uma caixinha de ideias, e diz: eu nunca vou mudar, eu encontrei a verdade final sobre tudo, e eu me basta, eu sou suficiente, eu sou uma ilha, eu não preciso de ajuda de ninguém. A pessoa chega nesse ponto. O caminho final, geralmente, dessa pessoa e dos seus discípulos é a destruição completa. Então, pensando nessas coisas, eu acredito que eu posso te ajudar a entender um pouquinho sobre o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado que não tem perdão. Resumindo, zombar das obras de Deus, atribuindo a Satanás aquilo que Deus está fazendo. Endureceu o seu coração em relação à pessoa de Cristo, rejeitando ele como seu Salvador, rejeitando as doutrinas dos apóstolos do Evangelho, que Cristo era 100% Deus, 100% homem, totalmente Deus, totalmente homem. Veio em carne, o verbo se fez carne. Jesus não era um espírito, não foi uma visão. Ele sofreu de verdade dores físicas naquela cruz. E quando ele foi perfurado do lado, saiu água e sangue. Com o espírito não sai água e sangue. Isso é profundamente importante, porque somente sendo Deus e homem, Cristo poderia reconciliar-nos com Deus Pai, com a Santíssima Trindade. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado que é para a morte, o pecado que o apóstolo fala, não ore por essas pessoas. São as pessoas que rejeitam o ensino dos apóstolos, mudam a verdade do Evangelho para ensinar coisas que, durante toda a história da igreja, são consideradas heresias e ensinos errados. Quando a pessoa chega nesse ponto, é porque ela pode estar prestes a cometer a blasfêmia. E geralmente essa blasfêmia é punida com juízos lentos, como eu citei em Deuteronômio 28, ou juízos definitivos. E em outro caso, considerando o Salmo 73 e outras biografias e a história da igreja, existe também um terceiro caso onde a prosperidade, a riqueza, o sucesso, a fama é também um juízo de Deus. E esse talvez é um ensino que poucos ensinam. É possível cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo e nada acontecer na sua vida? Sim, também. Leia o Salmo 73, o Salmo de Asaf, o Salmo da inveja, e você vai ver que os lugares escorregadios, os lugares altos, os lugares de fama, também são juízo de Deus sobre aqueles que muitas das vezes cometeram a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nada de ruim vai acontecer na vida dessas pessoas. Elas não serão presas, não serão perseguidas, não terão fome, não terão nenhum dos juízos de Deuteronômio 28. Mas Deus enviará a magreza às suas almas. O pior juízo de Deus não é a pessoa perder dinheiro, perder filhos, perder casamento, ter doenças, não. Isso é pequeno comparado a Deus falar: eu te rejeito para sempre. Nunca mais ouvirei de ti nenhuma oração. Nunca mais aceitarei nenhum louvor. Nunca mais perdoarei nenhum pecado. Afastarei de mim a minha graça e de teus filhos e da tua família. Tudo que você fará na terra terá sucesso. Você não vai ficar doente. Você não vai sentir dor. Você não vai ter inimigos. Tudo vai dar certo na sua vida. Mas depois da morte, no juízo final, eu revelarei os segredos do teu coração, todos os teus pensamentos, toda a tua hipocrisia, e te sentenciarei para sempre ao lago de fogo, ao inferno. E essa é também uma forma da blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável, ser punido por Deus aqui nesta terra. Pense nessas coisas e tema ao Senhor.